Glória a Deus. Graça e paz abençoados. Glória a Deus. Em instantes vou começar a ministração. Glória a Deus por você que está aí me acompanhando. Você que está acompanhando essa ministração. Glória a Deus por sua vida. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Só um minutinho que eu vou desligar o som. Amém. Glória a Deus, abençoados. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos guie, Senhor, através da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. Derrama sobre os Teus filhos espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento. Senhor, pois o Senhor é soberano e age como tal. Em tudo dou graças. E em tudo dou graças, Senhor, porque o Senhor é bom e o Teu amor dura para sempre. Glória a Deus. Abençoados, é uma maravilha estar aqui mais uma vez. O Espírito Santo de Deus nos trouxe até aqui. Graça e paz, igreja. Pode se assentar. Essa semana, o Espírito Santo de Deus, ele me convidou, me fez um convite. Ele falou, vai lá e conta o seu testemunho. Então, hoje eu estou aqui para dar o meu testemunho, para que você, abençoado, abençoada de Deus, que está aí nos assistindo, nos ouvindo, para que você seja fortalecido na fé que há em Cristo Jesus. Amém? E que o testemunho que os irmãos irão ouvir, que por muitas vezes vai em encontro com a vida de cada um. O testemunho aqui que eu vou dar pode ser um testemunho seu, que está me ouvindo. E da mesma forma, você também recebeu a revelação da graça. Muito bem, glória a Deus. Antes, vamos compartilhar. Vou pedir licença aqui. Vamos compartilhar. É rápido o compartilhamento. Olha só, coisa rápida. Compartilhe no status do WhatsApp. Vamos compartilhar para que essa ministração alcance cada vez mais as ovelhas de Jesus Cristo. Compartilhado. Amém, abençoados? Glória a Deus. Muito bem. Como o Espírito Santo me pediu, assim irei fazer. Vou dar o meu testemunho da minha trajetória, da lei para a graça. Mas antes eu quero ler um texto, e eu espero que o Espírito Santo fale ao coração de cada um. Eu quero ler, os que estão aqui na igreja, abra a Bíblia em Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Você que está aí, Bíblia, papel e caneta. Porque o Espírito Santo, ele testifica da sua palavra. Amém? Bíblia, papel, caneta. Hebreus 3,7 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Hoje, o Espírito Santo ele vai falar ao nosso coração. E nós, como crentes, como cristãos, temos que estar sempre com os ouvidos atentos à voz do Senhor. Muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Eu estou há 4 anos em graça, para a glória de Deus. Agora, em agosto, fez 4 anos em graça. E eu vou falar um pouquinho antes, vou retroceder um pouco antes e contarei um pouco da minha história, um pouco antes de chegar em graça e agora em graça, para a glória de Deus. A minha história eu vou falar como o meu apóstolo fala, 1996. Eu não sei onde você estava, eu não sei, de repente, alguns nem nascer, não teria nascido ainda, né? Mas eu quero dizer que, mesmo que nós não conheçamos a Deus, Deus ele cuida de nós. Mesmo que nós não conheçamos, ele cuida de nós. O salmista vai dizer
que antes mesmo que fôssemos formados no ventre, Ele já preparou os caminhos para que nós andássemos neles. Amém? Muito bem. Então, começando o meu testemunho da lei para a graça. E a minha história vai começar em 96. Embora eu tenha crescido, como muitos que estão me ouvindo e me assistindo, eu cresci numa igreja evangélica. Outros irmãos, no caso, devem ter crescido numa igreja católica, mas enfim. Eu cresci numa igreja evangélica do sistema. E na igreja em questão, eu fiz todo o procedimento, fiz tudo bonitinho, tudo como mandava. Aceitei a Jesus, me batizei, tomei a Santa Ceia, que hoje a gente sabe que é Páscoa judaica, tudo como manda o sistema. E 1996, e fiquei nessa igreja até 2001. Até 2001. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Deus, Ele é soberano e age como tal. Às vezes nós passamos por situações na vida e não entendemos. Mas lá na frente, quando nos é revelada a graça, então tudo fica nítido na nossa mente. Então passamos a entender por que passamos por muitas coisas em nossas vidas. Amém? Jó 42:2, Jó disse: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó disse. E Isaías também fala que assim, Deus disse: assim como determinei, assim será. E assim como disse, assim se efetuará. Então, esses textos mostram que Deus ele é soberano e age como tal. Então, voltando à minha história, 1996 a 2001 eu fiquei nessa igreja. E nessa igreja, eles, como que eu posso expressar? Nessa igreja, eles te preparam quando você... Porque tem muitas ovelhas, eu creio sim, pela fé, que tem muitas ovelhas que estão nessas igrejas com boa intenção. Tem muitas ovelhas que saem das suas casas e vão nessas igrejas querendo aprender mais de Deus, querendo ouvir a voz de Deus. E assim eu era. Eu ia nessa igreja com toda a boa intenção do mundo, achando que estava no caminho da verdade, achando que estava ouvindo a verdade. E fiquei por muitos anos ali, e ali eu comecei a servir ali como obreiro, e já estava prestes a me tornar pastor naquele local. Só que Deus, Ele tinha outra coisa predestinado para mim. Então, chegou um determinado tempo, chegou uma determinada hora, que eu não estava mais aguentando, porque lá a pressão é muito grande. As pessoas que você vê aí falando, dando seus testemunhos na televisão, é tudo propaganda. Porque lá é diferente. Lá é uma pressão psicológica muito grande. Você é pressionado a tirar a lã da ovelha, a tirar a gordura da ovelha. É tudo programado. Você chega de manhã, de tarde, de noite, e está lá o textinho, é tudo programado. Então, ali eu não estava aguentando mais aquela pressão. Então, em 2001, eu saí. Eu saí daquela igreja e fiquei um tempo sem igreja alguma. Aí foi o tempo que eu conheci a minha esposa, em 2002, eu conheci a minha esposa. E ela frequentava uma outra igreja. E eu tentei levá-la à igreja em questão na onde eu comecei. Só que não deu certo. Então combinamos, minha esposa e eu, nós combinamos de ir na igreja pentecostal onde ela frequentava. E ali na igreja pentecostal, ali eu fiquei também por muitos anos. Só que lá também não pregava a verdade. Embora as ovelhas lá iam com toda a inteireza do coração, lá não pregava a verdade. E
nós ficamos ali por um tempo. Eu fiquei ali por alguns anos naquela igreja pequena, de bairro, igreja pentecostal. E ali, passando-se os anos, para que se cumprisse o propósito de Deus, nós nos mudamos. Eu saí daquele bairro, saí daquela região e fui morar em Itaquera, zona leste de São Paulo. Eu estou sendo breve aqui, irmãos, no testemunho, porque o relógio ali não para. Então, eu estou sendo breve, porque eu quero chegar na parte principal. Muito bem. Então, eu fiquei ali por muitos anos. Aí eu me mudei, em 2009, vim morar em Itaquera, zona leste de São Paulo. E ali, juntamente com a minha esposa, nós procuramos um local para congregar, porque as ovelhas, elas congregam. As ovelhas, elas estão junto. Embora, às vezes, as ovelhas não estejam juntas fisicamente, mas elas estão juntas em espírito, como você está aí, como eu estou aqui. E para Paulo, quando ele esteve preso, ele disse, embora eu não esteja com vós pessoalmente, mas eu estou com vós em espírito. Então, as ovelhas, elas congregam, elas querem estar juntas. Então, eu vim para a Zona Leste, procuramos ali um ministério para congregar, achamos uma igreja pentecostal e ali ficamos por um tempo. Mas como eu comentei domingo, que eu preguei, domingo retrasado, lá não se pregava a Cristo, não falava de Cristo, nem muito pouco se falava do Jesus de Nazaré. No domingo, o culto, ele tinha o louvor dos jovens, tinha o louvor das crianças, tinha o louvor dos homens, tinha o louvor das mulheres. E a palavra, quando chegava na parte da palavra, era 10 minutos de palavra. E muito pouco falava de Jesus. E, como diz lá em Amós, abra sua Bíblia, Amós, capítulo 8, versículo 11. Olha só o que diz Amós. Amós, capítulo 8, versículo 11. Literalmente, Amós 8:11 se cumpriu em minha vida. Amós, capítulo 8, versículo 11. Olha só. 8:11. Está escrito assim: vem dias, diz o Senhor. Aqui é a palavra de Deus, é Deus falando. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8, capítulo 11. Então eu tinha sede, irmãos. Eu tinha sede. Jesus disse lá em Mateus 5, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, pois serão saciados. Então eu tinha fome. Eu queria ouvir, eu tinha sede, eu tinha fome. Mas ali o pastor daquele local, ele muito pouco ficava no ministério, porque ele tinha outro ministério. Então eu sentia muita falta do pastorear, de ouvir o pastor com P minúsculo, né? Porque o pastor com P minúsculo é Jesus. Jesus disse lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Ele é o bom pastor. E eu sentia muita falta, irmãos. Pouco se falava de Jesus de Nazaré. Imagine o Jesus Cristo ressuscitado. Não citavam, não falavam, não entravam nas cartas de Paulo, a não ser alguns versículos isolados para apoiar aquilo que eles pregavam. Mas, enfim, passando alguns meses, alguns anos, então eu senti muita sede, muita fome de ouvir a palavra de Deus. Eu queria ouvir, eu amava ouvir um pregador falando sobre a vida eterna, sobre salvação, mesmo que fosse aquelas pregação expositiva. Mas eu queria ouvir.
Então, um certo dia, eu resolvi sair daquele ministério. Cheguei na minha esposa, falei, eu vamos procurar um outro ministério para congregar. Como eu disse, as ovelhas, elas querem estar juntas, elas querem estar reunidas. Então, eu saí daquele ministério. Eu saí daquele ministério em 2018 e fiquei até meados de 2019 assistindo pelo YouTube. Eu ia lá e vasculhava pregações e ficava... E em 2019, então, começou a minha história em graça. Aqui é onde eu quero entrar. 2019 é onde começou a minha história em graça. Só que como o nosso apóstolo mesmo já nos ensinou, a graça sem o apostolado é motivo para confusão. Graça sem apostolado é motivo para confusão. Então, em 2019, sem congregar, ali começou a minha história em graça. Mas eu vou um pouco antes, eu quero um pouquinho antes. Eu estava assistindo um vídeo, um homem de Deus, e ele estava pregando sobre a soberania de Deus. Eu ainda não estava em graça. Eu quero dar esse testemunho, porque para ver como a predestinação de Deus, ele acontece na vida de um predestinado. Você que está aí me ouvindo, você que está me assistindo, você que clicou aqui no YouTube e está me assistindo, saiba que não foi sem querer. Porque com o cristão não há por um acaso, não há destino. Com o cristão há a soberana vontade de Deus. Deus, ele é soberano e ele vai fazer a sua vontade na sua vida. Você que foi predestinado, você que está aí me ouvindo, você não clicou nesse testemunho sem querer. Você está aqui para ouvir e ser fortalecido na fé. Amém? Então, um pouquinho antes do Senhor me revelar a graça, eu estava ouvindo esse pregador, e ele estava falando sobre a soberania de Deus. E ele citou um texto que está lá em Hebreus 13. Abre a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Olha só, como Deus, ele é maravilhoso, é perfeito. Hebreus 13, capítulo 13. Disse Paulo, saiamos, pois, a Ele aqui é Cristo, saiamos, pois, a Ele, fora do acampamento, suportando a vergonha que ele suportou. Suportando a vergonha que ele... Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, suportando a vergonha que ele suportou. Eu ouvi esse texto e não entendi naquele momento. Por isso que eu disse, às vezes as coisas acontecem nas nossas vidas e nós não entendemos. Nós não entendemos naquele momento. Mas é para que se cumpra a predestinação de Deus. Então, ele leu esse texto e eu não entendi naquele momento. Eu vim entender depois em graça. E depois eu vou explicar. Eu só li para que vocês entendam que Deus, ele já preparou o seu caminho. Ele já fez o seu caminho. Ele já te preparou boas obras para que você ande nessas boas obras. Amém? Então, Hebreus 13, 13. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, suportando a vergonha que ele suportou. Muito bem. Então, eu ouvi esse pastor, passou-se os dias, passou-se os meses, isso em 2019. E em 2019 eu estava lá, mais uma vez, no YouTube, procurando uma pregação, procurando uma palavra para ouvir. E caí num abençoado. Eu vou ser sincero para você, eu não me lembro quem que era, não me lembro o nome, não me lembro aonde. Só que ele estava falando sobre 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Em 1 Coríntios 11, Paulo disse, quando vos reunis, não é para tomar a ceia do Senhor que vos reunis. E ele falou, olha, em graça... nós não tomamos Santa Ceia, porque é Páscoa, não é Santa Ceia. Aí eu olhei aquele vídeo, sabe, quando você fica, como assim?
Minha vida inteira eu fui ensinado que se eu não comer um pedaço de pão e tomar um copo de suco, eu não vou ter comunhão com Deus. Minha vida inteira eu fui ensinado isso. Agora vem um homem no YouTube para falar que não precisa, que é desnecessário, que em graça. Que negócio é esse de graça? Porque quando, lá no sistema, voltando um pouquinho, lá em 96, eu fui ensinado que a graça, ela é uma porta para a libertinagem. É o que me ensinaram. Eu fui ensinado que quem pregava a graça estava com demônio. Era isso que eles ensinavam lá no sistema. E como que pregar a graça é estar com demônio, se a graça é a demonstração do amor de Deus em Cristo Jesus, onde Cristo oferece-se na cruz por nossos pecados, para nos dar salvação, para nos dar a vida eterna. Mas não, eles ensinavam que a graça, infelizmente, eles falavam que a graça era uma desgraça. Olha o grau de heresia e apostasia, porque não está na Bíblia isso aí. E apostasia, afastando os filhos de Deus de Cristo. E eu fui ensinado, infelizmente, e graças a Deus por Atos, onde está escrito que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Graças a Deus. Continuando o meu testemunho. Então, eu ouvi esse abençoado, esse pastor, falando da soberania de Deus. Procurei vídeos e achei esse abençoado falando sobre a Páscoa. E aquilo ali eu fiquei revoltado no momento, falei, não é assim, está errado, é heresia. Mas o Espírito Santo, ele sabe na onde ele mexe. Ele conhece você mais do que você mesmo. Ele te conhece mais do que você conhece a si mesmo. E ele ficou instigando aquilo na minha mente, ele ficou trabalhando com aquilo, e eu fiquei pensando, eu tenho que ver o que é esse negócio aí. É como diz lá Moisés. Olha só o que Moisés disse. E literalmente eu fiz como Moisés fez. Olha só, Êxodo, abre aí sua Bíblia. Olha só. Olha só. Êxodo, capítulo... Vou ler desde o capítulo 3. Não, capítulo 2. Olha só. Êxodo 3, 2. Olha só. Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. Aí foi o que aconteceu comigo. Graça, que negócio estranho. Estranha visão, que negócio estranho. Deixa eu ver o que é isso, graça. Porque o que me ensinaram de graça, no máximo, é que era um favor imerecido. Foi no máximo que me falaram da graça. E agora vem um homem e fala que não precisa, em graça não se toma a Santa Ceia. Deixa eu ver que negócio estranho é esse. Deixa eu ver. E comecei a procurar vídeos falando sobre a graça de Deus. Vídeos. E caí num vídeo do abençoado pastor, lá do Rio de Janeiro. E eu ia assistindo esses vídeos, assistindo ele falando sobre a graça, e tudo escrito, e falando sobre a graça, até que ele entrou em alguns temas onde já gerou um pouco de confusão. Porque ele dizia uma coisa e a Bíblia dizia outra, aí já começou a gerar confusão. E hoje eu entendo que Paulo disse para a gente não ir além do que está escrito. E gerava um pouco de confusão na minha mente. Porque algumas coisas realmente estavam escrito, eu entendia. Mas outras coisas não, eu ficava... E muitas vezes eu era levado a pensar que ele estava correto naquilo que ele pregava.
Só que eu falei, não, eu preciso ir presencialmente. Como eu disse antes, a ovelha, ela quer estar junto. Eu falei, eu preciso ver se há algum ministério próximo de onde eu moro, para eu ir ver, para eu ir... Eu queria tirar as dúvidas que eu tinha sobre a graça, que eram muitas. Eram muitas. Então, eu lá procurando, e o Espírito Santo de Deus colocou em meus caminhos o MGA. Por isso que é muito importante você compartilhar no YouTube, abençoado. O YouTube é uma ferramenta poderosa de evangelização. Quando você compartilha o link de uma pregação, ali o Espírito Santo ele usa o nosso apóstolo para levar o entendimento à ovelha, para levar o entendimento pelo Espírito Santo. E ali foi o que aconteceu. Eu achei uma pregação e comecei a assistir meio ressabiado. Eu vou ser sincero para vocês. A primeira pregação eu fiquei um pouco pé para trás. Mas falei, vou assistir. E assisti. E ali aquela pregação, o batismo, a Santa Ceia é desnecessária. Foi o primeiro, óbvio, porque eu queria... Aonde começou tudo foi na Santa Ceia. Então, a Santa Ceia é desnecessária. E eu comecei a assistir ali, o apóstolo, está escrito, e vai ali, vem na Bíblia, vem na Bíblia. E aquilo foi entrando em mim de uma tal forma que foi se cumprir na Amós 8:11. Aquela fome foi sendo saciada, aquela fome... E ele abria ali, ia no texto aqui e mostrava... Porque aqui no MGA, a gente não fala, Santa Ceia é desnecessária e tchau, graça e paz. Não. No MGA, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. E foi assim que aconteceu. Ele explicou na palavra de Deus, detalhadamente, o porquê que a Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, é desnecessário. Começando lá em Hebreus 10, que é obras mortas, é sombra. Indo em Hebreus 6, que é rudimentos, obras mortas. Então ele foi mostrando na palavra de Deus, e aquela palavra foi entrando. Aí eu fui pôr outra pregação, batismo é desnecessário. Fui pôr outra pregação, e o Espírito Santo me revelando, até que em agosto de 2020, eu estava trabalhando, eu já ouvi o apóstolo pelo YouTube, agosto de 2020. Eu nunca vou esquecer, abençoados. Eu estava trabalhando numa salinha pequena, bem pequena. E ali eu estava trabalhando e, de repente, aconteceu o que o profeta disse aqui. O profeta disse, a mão do Senhor esteve sobre mim. E naquele lugar eu estava trabalhando e a mão do Senhor veio sobre mim. Eu recebi uma manifestação do Espírito Santo, mas tão grande, abençoado. Mas tão grande. Eu vou falar para vocês. Eu não conseguia trabalhar. Porque o Espírito Santo, ele se manifestou de uma tal forma, testificando tudo da graça de Deus em Cristo, através do apostolado. E ele testificou, e ele carimbou, ele falou, o que este homem de Deus está falando é verdade, porque está escrito. E aquela manifestação foi tão forte, tremenda, e depois, quando ela foi cessando, eu tive que falar com o apóstolo. Eu falei, apóstolo, recebi uma manifestação, e o Espírito Santo testificou de tudo que o Senhor tem pregado. Ele testificou, porque está escrito, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. E isso eu vivi. Aconteceu comigo. E ele testificou. Ele testificou. E nessa mesma época, nesse mesmo, eu creio que alguns dias depois, eu estava dormindo, né? E eu tive um sonho. E nesse sonho Jesus me aparecia. Eu já testemunhei para alguns irmãos aqui, mas eu quero deixar registrado. Jesus me apareceu. E Jesus disse,
olhando nos meus olhos, ele disse: olha, os meus filhos, eles sabem o que Moisés fez. Os meus filhos sabem o que Elias fez, o que Eliseu fez. Os meus filhos sabem o que Isaías fez. Mas os meus filhos não entendem e não sabem o que eu já fiz por eles na cruz. Racharaba. Olha, e aquele sonho foi tremendo, irmãos. E Jesus me falou isso, levantou, olhou para mim, eu sentado, olhou para mim e falou: você não vai vir me agradecer? Você não vai vir me agradecer? Porque eu estava assistindo pelo YouTube, mas eu não estava congregando aqui. Não congregava localmente. Eu ainda só ficava acompanhando os vídeos pelo YouTube. E quem pode resistir à voz do Senhor? Quem pode resistir? Ele falou: você não vai vir me agradecer? Ou seja, ele quis dar a entender: eu te revelei a graça através do apostolado. E então eu comecei a congregar nesse ministério. E estou até hoje para a glória de Deus. E Deus cada dia mais tem me revelado a graça, porque a gente nunca vai aprender toda a totalidade da graça. É de fé em fé, de glória em glória. Vamos crescendo de fé em fé, em glória. Então, em 2020, eu comecei a congregar nesse lugar. E eu quero ler um texto. Eu quero reconhecer. Provérbios 3:6. Quero começar com Provérbios, capítulo 3. Essa palavra, ela é rema na minha vida. Provérbios 3:6. Logo depois de Salmos. Olha só, que diz Provérbios 3:6. Está escrito assim, Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o. Salomão, ele vai dizer aqui, reconhece a Deus. Reconhece a Deus em todos os... Eu reconheço a Deus em todos os meus caminhos, desde a minha trajetória lá de trás até 2020, onde começou a minha história em graça. Eu reconheço, porque em 2013 eu vou dar esse testemunho para a glória de Deus. Porque eu vou te dizer, um predestinado de Deus, nem a morte pode impedir aquilo que Deus tem predestinado para ele. Nem a morte. Por quê? 2013, eu estava num dia normal, dia de trabalho, e eu trabalho em altura. E eu estava executando um serviço, quando eu tomei uma descarga elétrica no poste. Uma descarga elétrica, irmãos. E não só descarga elétrica. Eu estava entre 5 e 6 metros de altura. Fui arremessado. Eu fui arremessado daquela escada e caí, desacordado. Aquelas pessoas que estavam ali, que presenciaram o acontecido, falou: foi um milagre você não ter morrido. Foi um milagre. Porque eu caí desacordado, eles tiveram que fazer massagem cardíaca. Olha o grau. Só que Deus tinha algo predestinado para mim. E eu preciso reconhecer isso, porque eu sou um predestinado, assim como você é, como nós somos predestinados, desde antes da fundação do mundo. Predestinado desde antes da fundação do mundo. Então eu ali não poderia morrer, porque havia uma predestinação a se cumprir na minha vida. E se eu vou te falar uma coisa, como está escrito em Salmos 91, a destra do anjo do Senhor me sustentou, porque eu não sofri nenhum arranhão, nenhum. Eu caí daquela altura, e ainda mais, ainda caí sobre uma pedra. Falaram que ali eu poderia ter ficado tetraplégico, paraplégico, mas o anjo do Senhor me sustentou pela destra.
para a glória de Deus, porque eu sou um predestinado, assim como você é um predestinado. Deus te predestinou desde antes da fundação do mundo, abençoado. Deus te chamou desde antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele. E lá no sistema, eu não ouvia essas verdades. Eu não ouvia. Eu quero ler, eu vou ler aqui, Isaías. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Isaías. Por isso que eu falo, Bíblia, papel e caneta, porque, glória a Deus, Deus ele vai falando com a gente vai transmitindo. Isaías 10, 27. Olha só. Isaías 10, 27. Olha o que diz Isaías 10, 27. Olha que coisa maravilhosa. O sistema não ensina a verdade, mas eu achei um lugar que tem a unção, que tem a unção, que tem um anel. O nosso apóstolo já nos ensinou, lembra aquela brincadeira, o passa-anel? O anel está com alguém, abençoado. Isaías 10, 27 diz assim, olha só, Isaías 10, capítulo 27, está escrito assim, 10, 27, Bíblia, papel e caneta. Naquele dia, a sua carga será tirada do teu pescoço, o jugo será despedaçado por causa da unção, abençoado. A unção que eu encontrei nesse ministério, eu não achei em lugar nenhum. Passei minha vida toda procurando a verdade, onde só havia mentiras, meias verdades, mas eu achei o lugar que tinha unção. E pela unção, o jugo foi despedaçado. Porque na minha mente, eu era um pecador, eu não tinha a certeza da salvação, mas a unção despedaçou o jugo. Há uma palavra muito interessante, que se chama metanoia. Metanoia. Vem do grego metanor, que quer dizer uma conversão na mente. Uma conversão. E eu sofri essa conversão nesse ministério. Porque quando eu era do sistema, lá em 96, se alguém viesse me falar da graça, abençoado, eu era intransigente. Nem que tivesse escrito, eu cria. Eu não cria. Podia estar... não, mas está escrito. Mas não cria. Eu era intransigente. Mas o Espírito Santo, através da unção que tem nesse ministério, que está sobre o nosso apóstolo Marcos Gomes, foi tirando as fortalezas da minha mente. O Espírito Santo foi tirando as fortalezas. Eu sofri uma metanoia, uma transformação na minha mente. E de fato, de verdade, então, eu me converti a Cristo. Através do apostolado, eu entendi além da cruz, que é Cristo Jesus. Eu entendi além da cruz. Porque todo mundo sabe que Jesus, ele nasceu, ele viveu e morreu, e ao terceiro dia ressuscitou. Mas nem 99% das ovelhas aí fora não sabe o que trouxe essa morte e essa ressurreição. O que trouxe? A maioria das ovelhas não sabe, assim como eu não sabia. Mas a unção, a revelação do Espírito Santo e a transformação que o Espírito Santo fez na minha mente, me fez compreender além da cruz. Assim como você, abençoado, nós somos salvos pela graça. Você não tem que temer o inferno, porque você é uma ovelha salva pela graça. Você não tem que se sentir um pecador, porque o Jesus, ele morreu para tirar os teus pecados. Romanos 4, 25.
Olha que coisa maravilhosa! Por isso que Paulo diz que Deus escolhe as coisas vis do mundo para as confundir as que não são. Porque eu, lá atrás, além de não entender, eu ainda combatia quem pregava. Eu combati muito tempo. Eu vou ser sincero para você, eu combati. Eu era daqueles que dizia para as pessoas, não é bem assim. Esse homem está mentindo, é heresia. Eu dizia, irmãos. Mas, como eu disse, lá está escrito em Atos, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. E assim como Deus, mesmo quando a gente não o conhece, Ele cuida de nós, Ele cuidou de você, Ele cuidou de mim, porque somos predestinados, e Ele nos trouxe até este local, até este lugar, porque como eu disse, não existe coincidência. Cristão não crê em coincidência, nem sorte, nem destino. O cristão verdadeiro, ele crê na soberania de Deus. Ele crê na soberania de Deus. Então, o Espírito Santo, através da graça e do apostolado, ele me transformou aqui na minha mente. Transformou. Abre aí sua Bíblia. Quero falar um pouco sobre isso. Vamos, 1 Coríntios, olha só. 1 Coríntios, capítulo 3, olha só. Olha só, que coisa maravilhosa. 1 Coríntios. Peraí. É um versículo já conhecido da igreja, mas eu quero ler. Olha só. Olha o que Paulo disse. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E tem mais. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas. Eu quero parar aqui. Ouro, prata e pedras preciosas. Este ministério, o apóstolo, o homem de Deus que está aqui à frente desse ministério, ele tem nos edificado com ouro, prata e pedras preciosas. Porque ele tem nos edificado com o fundamento que é Cristo. Que é Cristo. E a simplicidade desse evangelho me fascina, irmãos. Eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Uma das coisas que mais me impactou na graça é que a graça, ela não muda, independentemente se você crê ou não crê. A graça, ela é imutável, porque ela já foi dada em Cristo, na cruz. Então não muda se você crê ou se você não crê, porque já está consumado. Então não muda, o fundamento é Cristo. O que muda é na nossa mente, a gente é inimigo no entendimento. Então a gente precisa sofrer uma transformação. Por isso que Paulo disse lá, Romanos 1,5. Olha lá, Romanos 1, capítulo 5. Romanos 1,5. Pelo qual recebemos a graça, olha só que não é só a graça, porque na minha trajetória eu recebi a graça, mas não tinha um apostolado, então era confusão. Por isso que Paulo disse, pelo que recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Aqui está, irmãos. A graça sem o apostolado é confusão. A graça sem o apostolado é confusão. E aqui nós temos um homem de Deus que realmente ele nos edifica com ouro,
prata e pedras preciosas. Amém? Muito bem. Então, eu faço um convite para você, abençoada de Deus, abençoado de Deus. Você que está aí numa igreja aí do sistema. Você que, como eu, um dia se cansou, porque é muita pressão. A lei, por isso que Paulo disse, com a lei vem a ira. Porque é muita pressão, abençoado. Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve. No sistema a gente não experimenta esse fardo leve, porque o sistema não ensina a graça de Deus através do apostolado. Então eu te convido, abençoado de Deus, você que está cansado de ouvir mentiras, vem estar conosco, vem estar aqui neste local, reunido, congregado com os irmãos, vem receber essa graça e apostolado. Pode ter certeza, se você estiver aqui, sério, com a palavra de Deus na mão, o Espírito Santo de Deus, ele vai te revelar a graça e vai se cumprir o que diz Romanos 5. Olha só o que diz Romanos 5. Romanos 5 vai se cumprir na sua vida. Romanos 5:17. Olha o que diz. Romanos 5, capítulo 17. Vai se cumprir na sua vida. Porque você é um predestinado de Deus, porque você foi chamado, escolhido antes da fundação do mundo. Olha só. E você que está em outro estado, que está em outra cidade, Jeremias está escrito, não sou eu Deus apenas de perto, mas também de longe. Acompanhe os nossos vídeos no YouTube. Há diversos vídeos, estávamos conversando aqui antes do culto, diversos. Alimento sólido, alimento sem veneno. Que a gente tem um homem de Deus que ele tira o veneno do alimento. Alimento sólido, alimento sem veneno, um alimento para adultos. Então, assista os vídeos no YouTube. Nós temos o site na Rede Mundial de Computadores, www.gracaiapostolado.com, o maior site do mundo em graça. Acompanha lá. Tem diversas ministrações, você vai crescer em graça, você vai entender de fato e de verdade o que Cristo Jesus fez por você lá na cruz. Não só que, porque sim, a graça é um favor imerecido, sim, é. Mas não é só isso, vai além, abençoado. A graça de Deus vai além do que o favor imerecido. A graça de Deus é um amor manifesto de Deus em Cristo pelos seus filhos. Então, toda ovelha, olha o que eu vou dizer, toda ovelha na face da terra tem o direito de saber e conhecer o que eles herdaram em Cristo. Toda ovelha tem o direito. Não é ensinado, mas tem o direito. É como aquela herança. Você tem uma herança, seu pai te deixou uma herança, mas ninguém te fala dessa herança. Então você tem uma herança, mas você não toma posse dela, porque você não sabe. Como que você vai saber da herança se ninguém te falar que você tem uma herança? Eu estou aqui te falando agora. Você tem uma herança. Cristo morreu na cruz, não foi em vão, não. Cristo não foi cuspido, não foi humilhado em vão, não. Ele morreu e ressuscitou. E através da sua morte e ressurreição, ele estabeleceu uma nova aliança. E nessa nova aliança, há promessas superiores. A salvação, abençoado. Você é salvo pela graça. Cristo morreu para te dar a vida eterna. Hebreus 9, 26. Ele aniquilou o pecado. Você não é um pecador porque ele aniquilou o pecado. Hebreus 9:12, através do seu sangue, ele conquistou para nós a vida eterna, abençoado. Essa é a herança que temos em Cristo Jesus. Para a glória de Deus. Então, Romanos, recebe essa graça, abençoado. Olha só, Romanos 5:17. Olha o que diz. Pois, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse,
muito mais, olha só, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Está aí, abençoado, a herança que nós temos em Cristo. Só que é preciso você ter a mente de Cristo ativada. Se você não tiver a sua mente de Cristo ativada, você não reina em vida. Por quê? Porque você não entende a herança que o nosso Pai maravilhoso, Pai da eternidade, que Ele deixou para mim e para você. Embora você tenha herança, você não recebe, porque você não entende. E para entender, você tem que passar por Romanos 1,5. Você tem que receber a graça e o apostolado. Então você vai entender que você é um herdeiro, um co-herdeiro em Cristo. Herdeiro de Deus e um co-herdeiro em Cristo. Por quê? Porque vai te ser revelado pelo Espírito Santo esse mistério, que é a graça de Deus em Cristo. Então, abençoados, esse foi brevemente o meu testemunho. Dou graças ao meu Deus, porque me trouxe até aqui, por predestinação. Nem a morte pôde impedir aquilo que Deus tinha preparado para mim. Nem a morte. Como está escrito, ó morte, onde estão os seus agrilhões? Nem a morte pôde segurar o que Deus tinha preparado. Porque eu fui predestinado. E você também, abençoado. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Você foi predestinada, você foi chamada, você foi escolhida antes da fundação do mundo. Recebe e reina em vida, abençoado. Recebe a graça, recebe o apostolado e reina em vida, para a glória de Deus. Amém? E abençoados, como eu prometi, eu li Hebreus 13, né? E agora eu vou explicar. Hebreus 13 nada mais é do que Paulo disse lá em 1 Coríntios. Olha só. E foi o que eu fiz essa noite. 1 Coríntios 1, capítulo 23. 1, 23, está escrito assim. E nessa igreja, nosso fundamento é Cristo, o ressuscitado. Nosso apóstolo pregou domingo. Nosso fundamento não é o Jesus de Nazaré. Nosso fundamento é Jesus Cristo, o ressuscitado. Porque o ressuscitado, ele não morre. O ressuscitado, ele vive eternamente. O ressuscitado intercede por nós diante de Deus. O ressuscitado nos deu a vida eterna. Amém, abençoado? Então, Paulo disse, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, Paulo disse assim: mas nós pregamos Cristo. Esse ministério prega Cristo crucificado, escândalo para os judeus, e como um dia foi para mim, loucura para os gregos, para os gentios. Um dia para mim, a cruz de Cristo foi loucura, porque alguém falou, você não precisa fazer para ser. E para mim aquilo soou como loucura. Então o Espírito Santo veio e me revelou, você não precisa fazer para ser, porque em Cristo Jesus você já é. Você já é, abençoado. Em Cristo Jesus você já é. Glória a Deus. Você já é, abençoado, você já é salvo. Efésios 1:3, você já está abençoado com todas as sortes de bênçãos. Amém? Então essa foi minha trajetória. Como eu saí da lei e vim para a graça. E todas as coisas, como está escrito, todas as coisas colaboraram para o meu bem. Todas as coisas colaboraram para o meu bem. E eu creio pela fé que cada um de vocês que está me ouvindo e me assistindo foram fortalecidos na fé em Cristo Jesus. Porque aqui a gente não prega outra coisa senão a Cristo. Aqui nós pregamos não para a carne do homem,
Porque Paulo nos ensinou a não conhecer ninguém segundo a carne. Aqui nós pregamos para o seu espírito. Porque Jesus na cruz, ele dividiu carne de um lado, espírito do outro. E ele nos chamou para pregar para o seu espírito. Porque é o seu espírito que está salvo. O seu espírito que foi comprado, ele derramou o sangue pelo seu espírito. Amém, abençoados? Muito obrigado, graça e paz, você que me acompanhou até aqui, glória a Deus pela sua vida. Você é um eleito, você é um predestinado. Não deixa ninguém falar o contrário. Se alguém falar que você é um pecador, você fala, está escrito. O fundamento é Cristo, e Cristo revelou a Paulo que eu fui escolhido para ser santo e irrepreensível e inculpável. Ninguém pode me culpar. Amém, abençoado? Então, essa transformação, essa metanoia, que o Espírito Santo, porque Zacarias 4:6, o profeta falou, não por força e nem por violência, mas como está lá em Isaías 10:7, é pela unção. Então, o Espírito Santo, que é a unção, ele transforma a nossa mente. Então, nós sofremos uma conversão na nossa mente. Amém, abençoado? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pelos abençoados que estiveram aqui presentes. É muito bom. Eu vou te falar uma coisa. Como está escrito, é muito bom as ovelhas estar congregadas. Por isso que Paulo falou, para a gente não deixar de se congregar, irmãos. Porque é maravilhoso. Quando estamos juntos, quando estamos reunidos, o Espírito Santo se manifesta, é uma glória, é uma festa, é uma alegria. Você vê aqui domingo, é uma festa. E eu te convido, abençoado, próximo domingo, às 18 horas, venha oferecer o seu corpo como sacrifício, como culto racional a Deus. Eu te convido, às 18 horas, no domingo, venha participar, venha experimentar desta glória, desta unção. E pode ter certeza, se você vier com a palavra na mão, sério, Jesus Cristo, Ele vai te transformar, você vai virar num outro homem, a sua mente vai ser transformada, porque você vai receber a graça e o apostolado. Então você vai entender aquilo que Cristo fez por mim e por você. Amém, abençoados? Glória a Deus. Essa foi resumidamente o meu testemunho de como eu saí do sistema. Vamos ficar de pé, vamos encerrar esse culto abençoado. Culto maravilhoso. Eu creio pela fé que aqueles que me ouviram vão acompanhar, vão entrar nos vídeos e vai receber a graça e o apostolado. Amém? Vamos orar, vamos. Querido Deus e amado Pai, graças te dou, Senhor, por mais esta oportunidade de estar falando de Ti, do Teu amor, de como o Senhor nos predestinou antes mesmo de nascermos, antes da fundação do mundo. Graças te dou, Senhor, pelos abençoados que me assistiram e me ouviram. Creio pela fé que cada um foi fortalecido pela fé que há em Cristo Jesus. Graças te dou. Anjos em seu favor. Graça e paz, abençoado. Glória a Deus pela sua vida. E até domingo pela fé. Em nome de Jesus. Amém.